Bom, o aporte de capital internacional é uma sigla que foi criada em 2020, né, pelo nosso trabalho, pelo trabalho da inteligência comercial e da Savel Capital, e representa a metodologia lá de como uma empresa ou um produtor rural, ou seja, pessoa física ou jurídica, pode alcançar a estruturação internacional com a obtenção de um crédito mínimo de 3 milhões de dólares. Então, é o processo pelo qual uma empresa ou uma pessoa entra, Uhum. desenvolve uma estrutura internacional, é aprovado por um crédito mínimo de 3 milhões de dólares e essa estrutura, após esse primeiro crédito, consegue buscar novos financiamentos em 10 países e 4 mil financiadores. Então, comparando, é como se você pegasse o seu peixinho do aquário Sim. e soltasse no rio. Então, ele vai ter uma vida melhor no rio, é igual a empresa. Hoje, as empresas estão espremidas no crédito brasileiro e nós conduzimos ela ao crédito internacional. Isso é o ACI. E vocês conseguem fazer todo esse direcionamento e ajudar realmente esse produtor, essas pequenas empresas, a nível ali mundial. Sim, na verdade, eu só vou fazer uma correção. Na verdade, pequenas não. Na verdade, o processo é para médias Médias e empresas e grandes. produtores rurais. Ah, É ok. médias, grandes e produtores rurais. A pequena, ela pode sim Uhum. participar. Vai depender mais da ambição do dono do que da elegibilidade. Você fala, por quê, Luciano? Porque, na verdade, assim, nossa régua, ela é de 24 milhões de reais a 3 bilhões de Uhum. faturamento anual. Nesse range, você pode entrar pedindo um crédito na primeira operação de 3 milhões de dólares até 50 milhões de dólares. Sim. Mas imagina que você tem uma loja de departamento na sua cidadezinha. E lá você quer expandir essa loja. Você fatura hoje 10 milhões por ano. Um exemplo, 8 milhões por ano. Uhum. E você conhece através desse podcast esse negócio do ACI. Você pode entrar em contato conosco, pode enviar sua documentação e se você for elegível, você terá o acesso à linha também. Então, não é uma coisa que separa o pequeno do médio. É Sim. mais do desejo do pequeno de ser médio e grande. Ele consegue ser aceito aqui. E sim, todo o nosso processo, Lari, ele é para introduzir um cliente estrangeiro, que no caso os brasileiros, no mercado de crédito europeu e americano, que é o mercado mundial. Legal. E também eu queria saber, as empresas, elas precisam estar há muito tempo já no mercado ou tendo 1, 2 anos, elas já podem entrar nesse processo? Boa pergunta, Lari. Ótima pergunta. Assim, na verdade, a empresa pode ter sido aberta hoje e entrar no crédito amanhã. Mesmo que não tenha já o faturamento. Mesmo que não tenha. Por Entendi. exemplo, nós estamos neste momento analisando, e uma já foi aprovada, um projeto Greenfield, um Uhum. projeto que sai do zero. Esse projeto, no caso, é de academias. Então, Uhum. dois empreendedores, né? É um homem e uma mulher, né? São sócios, e eles querem desenvolver uma rede de academias personalizadas. Eles não têm ainda as academias, não têm o faturamento, mas têm um estudo de projeção. Então, eles apresentaram esse estudo passou por uma análise e eles conseguiram aprovação para uma linha mínima de 3 milhões de dólares. Onde está ali, vamos dizer, a chave do segredo, Lari? Você precisa estar capitalizado. Como para tudo na vida, para você abrir Sim. uma empresa, você tem que ter dinheiro para contratar um contador, para contratar funcionário, para fazer estoque, aluguel e outras coisas. A mesma coisa, quando você entra para o crédito internacional, o fato de você não ter faturamento exige que os sócios estejam financeiramente preparados. No caso deles, eles estão e ganharam a oportunidade de fazer o processo. Legal saber disso, porque muitas. E também a gente não vai achando assim, abrir uma empresa e já quero entrar nesse processo. Vocês viram que é algo importante, é algo que necessita estudo, necessita um encaminhamento, né? Tem todo um processo para que você consiga isso. Não é já abrir uma empresa e achar que vai dar tudo certo. Não é, na verdade, você não pode procurar um crédito internacional se você não tem um projeto de crescimento. O ACI foi Uhum. feito, não é para aquela pessoa, Lari e Rodrigo, que, eu quero 3 milhões de dólares e para mim tá bom. Não, não funciona. Você tem que entrar para expandir. É igual ser empresário. Você não pode abrir sua empresa e falar, não, vou passar 30 anos com a minha lojinha do tamanho. Não, empresário cresce. Empresário evolui, empresário aumenta o faturamento, se expande. E é a mesma coisa do crédito internacional. Quem que a gente quer? Nós sabemos que hoje o Brasil tem 1 milhão de clientes em potencial. Nós sabemos disso. O que nós queremos é ensiná-los a ser grande. Não interessa se você hoje é um pequeno, não interessa se você é um greenfield. Nós queremos pôr na visão do empresário que se você quiser começar com 3 milhões de dólares
de investimento e chegar a 100, nós temos o caminho. Basta você ter ambição. E é isso que falta também muitas vezes, né? O empresário ter essa ambição de querer crescer, de querer realmente que o seu negócio cresça a nível internacional. E vocês fazem isso com excelência. Uma das coisas que ajuda, Lari, a fazer isso é justamente a visão de futuro. Sim. Nós colocamos sempre no empresário uma visão de futuro. Nós, empresários brasileiros, vocês sabem, nós fomos ensinados a ter pouco crédito. Para o empresário brasileiro é assim, ele não tem crédito. O faturamento dele, ele cresce mais do que cresce preferencialmente organicamente, então não existe um crescimento explosivo e no final disso tudo o seu lucro é pequeno. Então, quando você se torna empresário, 3 coisas você aprende. Você tem pouco crédito, o seu lucro líquido será pequeno e você crescerá organicamente. Pode falar com todos os empresários, você vai ver que a maioria tem essa visão. Nós colocamos uma visão diferente. O crédito internacional é como se eu pegasse o seu carro e colocasse um turbo. Então você vai crescer no modo turbo. Todas as empresas que se internacionalizaram, Lari, cresceram exponencialmente. Nós temos um gráfico, né, que depois, na legenda desse vídeo, a gente até pode colocar esse gráfico para ajudar. Eu mostro que todas as empresas, você pega a WEG de motores, a WEG que hoje fatura mais de 150 bilhões por ano. Quando a WEG se internacionalizou, ela não era grande. Era uma empresa muito comum. Quando ela passou pelo processo de internacionalização na década de entre 80 e 90, ela explodiu. Porque com dinheiro de fora, em quantidades grandes, em taxas pequenas e prazos longos, a WEG cresceu vertiginosamente. Então, o que a WEG fez há 20 e 30 anos atrás, nós estamos ensinando agora o empresário médio a fazer. Do seu tamanho. Não precisa ter 4 bilhões de faturamento para se internacionalizar. Você pode se internacionalizar com 10 milhões de reais, com 20 milhões de reais, ou até sem faturamento. Se o teu projeto for escalável, procure a gente. E essa parte de vocês estarem, depois que a empresa já foi internacionalizada, vocês dão todo o suporte aqui no Brasil para que elas consigam crescer cada vez mais? Na verdade, nós sempre nos restringimos à área financeira. Porém, o crescimento, ele traz consigo responsabilidades. Somos igual a nós. Quem faz faculdade, quem abre uma empresa, sabe que tem que ter um contador, um advogado, uma assessoria de marketing. Então, você quando estuda, se forma e aprende o que é ter uma empresa, você tem toda uma visão de ecossistema dessa empresa. A mesma coisa quando você se internacionaliza. Quando uma empresa vai lá fora, Lari, e consegue os primeiros milhões de dólares, a segunda operação de crédito, porque existe um processo chamado leverage, que é amplificação do crédito, que não tem no Brasil. Lá você pega 3 milhões de dólares hoje, amanhã você pega 8. Depois da manhã você pega 15. E depois da manhã você pega 20. Então você consegue ir aumentando a quantidade de dinheiro. Quando vai para a segunda operação, é obrigatório você fazer. Então, não é que nós ajudamos, ele é ensinado a fazer isso. Porque quando ele vai obter o segundo crédito, é pedido legal opinion, é pedido project finance, é pedido auditoria. Como ele já tem dinheiro, ele tem no mínimo 3 milhões de dólares, ele consegue financiar a sua empresa brasileira com esse dinheiro. Então, ou seja, em vez de ele pôr a mão no bolso e fazer isso com o dinheiro da empresa brasileira aqui, não. A estrutura internacional dele, que obteve o primeiro crédito, investe na brasileira e faz tudo isso. Então, é automático a gente ensinar ele a se cuidar melhor, para ter mais crédito, para crescer mais